Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Cine 7 e hoje nós iremos falar sobre uma grande personalidade do mundo seriado. Quando a gente pensa em filmes, geralmente vem à nossa mente a imagem do diretor como a figura central. No mundo das séries, outra figura ocupa esse posto, que é o showrunner. Além de escrever as séries, de ser responsável muitas vezes por escolher quem vai dirigir os episódios e até dirigir, o showrunner ele acompanha todo o processo do mundo seriado. E hoje nós escolhemos falar de uma personalidade que representa muito bem e que com certeza você deve conhecê-lo. Nós vamos falar hoje sobre Ryan Murphy. Apesar de ter começado a sua carreira com popularidade, Ryan Murphy se especificou em falar de personagens desajustados lá em Glee. E esse é um dos grandes diferenciais da série. Porque se você assistiu Glee, você se sentiu representado de várias maneiras possíveis. A gente tinha personagens negros, personagem gordo, personagem cadeirante, tínhamos personagens homossexuais. Então havia um mundo de possibilidades dentro de Glee. E esse é um dos grandes méritos do Ryan Murphy e da série ter se popularizado tanto. E sendo abertamente gay, o Ryan sempre levou pra frente a bandeira LGBT, sempre incluindo personagens LGBT e suas tramas. Então a gente tem aí Scream Queens, The Politician e até chegar em Pose, que é uma série que fala abertamente sobre a questão de gênero. Ela basicamente, a trama central dela é destinada a isso e é onde ele realmente levanta essa bandeira bem alta. A diversidade é um dos pontos fortes dele. Até mesmo nos seus filmes, como The Normal Heart, ele trabalha essa questão de enxergar a pessoa, de trazer a pessoa para a tela. E isso é uma coisa linda dentro do trabalho do Ryan Murphy. Outro ponto que marca muito a carreira do Ryan Murphy são suas referências à cultura pop. Em diversas séries ele faz esse tipo de easter egg que todo mundo adora ver, tanto de referências atuais quanto coisas mais antigas, que atraem um tipo de público diferente até. E muitas séries dele são especializadas nisso, como, por exemplo, American Crime History, que trabalha em cima dessas referências à cultura, trazendo até mesmo cultura pop dentro das séries. Um exemplo disso é a presença do Rob Kardashian dentro do Povo versus O.J. Simpson. Sim. Não precisava trazer Kim, Chloe, Precisava. pequenos, mas Ryan Murphy traz. Sim, e é um easter egg, porque naquela época ninguém esperava que essas meninas fossem tão populares hoje em dia. Então você olha aquela referência e fala, nossa, eu conheço esse pessoal. Em alguns casos, essas referências elas são até muito pequenas e você nem percebe. Um desses exemplos é no episódio da Whitney Houston, em Glee, que as meninas sofrem, cantam How Will I Know, porque era uma coisa muito linda. O Will Schuester diz pra Emma que ele não esperava que elas estivessem sofrendo pela perca da Whitney. E a Emma diz pra ele que a Whitney é pra elas o que a Lady Di representou na vida da Emma. Então, mais uma vez, a gente tem uma referência aí. E essa homenagem a Whitney também existe na série Pose, ou seja, ele sempre busca trazer essas referências para popularizar ainda mais suas produções. E não precisa ser só a cultura pop, também são eventos que acontecem nos Estados Unidos. O Pose mesmo é um exemplo disso, quando ele revive os grandes bailes dos anos 80. E a mais recente, The Politician, quando ele trabalha a questão das eleições e de trazer o eleitorado jovem para a votação. Então, Ryan Murphy é um mar de referências. E apesar de buscar tantas referências de fora da cultura pop para suas produções, e a gente está falando também de 2019, que foi um ano tão difícil em originalidade para Hollywood, né? A gente teve tantos remakes sendo feitos. Querendo ou não, o Ryan consegue pegar todas essas referências e fazer séries, produções verdadeiramente originais, que atraiam por sua trama única. Além de apresentar uma série musical que marcou uma geração e até hoje não tem nenhuma que substitua Glee ou que então chegue perto de Glee, o Ryan Murphy também experimentou em outros gêneros, como o terror. E a gente pode acompanhar essas experiências que ele proporciona em Scream Queens, que é um trash, ou então em American Horror History, que é uma coisa mais pesada. E é tanto que muitas tramas hoje, eu vou usar o exemplo aqui de Insatiable, poderiam ser muito melhor aproveitadas se fossem feitas pelo Ryan Murphy, que tem uma cara de Ryan Murphy. Se ele tivesse produzido, seriam muito melhores aproveitados. Tô te mandando um recado, Netflix, tá?
para Insatiable. Ryan conseguiu sair de uma série musical, que ficava um pouco ali no âmbito da comédia barra musical, né, como tem algumas categorias de premiações, para o terror. E ele mostrou ser muito hábil também em tramas mais documentais. Isso começou a acontecer com Feud, que foi uma série icônica, digamos assim, mostrou a batalha histórica que todo mundo queria saber sobre a Bette Davis e sobre a Joan Crawford, que elas meio que tinham um atrito ali nos bastidores. E depois ele fez uma série unicamente para isso, unicamente baseada em fatos reais, que foi American Crime History. E o interessante é que ele dividiu, era uma minissérie a priori, né? E depois se dividiu em 2 temporadas antológicas. Na primeira nós acompanhamos The People vs. O.J. Simpson, no mesmo ano que saiu o O.J. Made in America. E dá uma caracterização totalmente diferente da produção documental, mas não deixa de ser atrativa também. E para finalizar essa American Crime History, a segunda temporada foi sobre o Gianni Versace. Então ele já atraiu um outro tipo de público. Se na primeira ele pegou a galera que veio lá do O.J. Made in America, que é atraída por esportes, na segunda ele já traz um público que prefere moda, que acompanha um outro tipo de programação. E trouxe no elenco grandes nomes. Foi de lá que o Stanley K. Brown ele estourou ao lado da Sarah Paulson. Na segunda temporada, que era o assassinato de Gianni Versace, a gente também tinha grandes nomes, como Edgar Ramírez e a Penélope Cruz. Tinha o Rick Martin também, né? Sim, tinha Rick Martin. Nossa, o Rick Martin. E já que a gente falou dessa galera, Edgar Ramírez, Rick Martin, um dos pontos que popularizou o Ryan Murphy foi justamente esses convidados especiais. Pensa só, o cara sabe como atrair a população. Ele sabe que certos públicos gostam da Penélope Cruz. Sabe que outros públicos já se apaixonaram pela Lea Michele, pelo Darren Criss, pelo Nick Jonas. Então ele sabe como atrair utilizando essas personalidades, participações especiais em suas séries. Sim, e ele sempre tenta puxar, além de um grande elenco de atores, pessoas do mundo da música, porque ele sabe que os fandoms são muito grandes, que as pessoas são estrelas realmente. Como, por exemplo, a Ariana Grande, Nick Jonas em Scream Queens, a Britney Spears em Glee, gente, onde ela até fala com os personagens, ela não aparece ali meramente, tem toda uma interação. E a Lady Gaga em American Horror Story, que pra mim foi assim que rendeu o Globo de Ouro pra ela, né? Globo de Ouro. E pra mim foi um marco muito grande, porque eu lembro que eu não assisti, até hoje eu não assisti a série completamente, e eu quis assistir esse episódio especial porque ia aparecer a Lady Gaga. Então, assim, ele pegou a minha audiência de graça, sem fazer muita coisa, só convidando. E a Lady Gaga ainda pegou um prêmio por causa disso também. Já que a gente lembrou da Lady Gaga em American Horror History, eu quero falar também do Adam Levine, que apareceu numa das primeiras temporadas. Amo o Adam Levine. Se eu não me engano, foi numa temporada que também tinha a Lea Michele. Sim, então ele sempre tem, apesar de ter um grupinho de atores que ele sempre leva consigo, que são os seus queridinhos, essas participações especiais sempre acarretam mais audiência e que no final das contas ela é mandatória quando a gente fala de uma produção de um canal fechado, que depende muito disso, né? Essas são as principais características do Ryan Murphy, mas se você quiser realmente conhecê-lo, saber como ele é dentro de um set de filmagem, como pensa a cabeça do Ryan Murphy, você precisa assistir The Glee Project. Ele era um reality show que teve 2 temporadas, onde ele trazia uma galera que queria participar de Glee. Olha, pra gente perceber o tamanho de Glee, né? Tinha galera que queria participar e eles conviviam numa casa e tinham várias atividades e tinham que se apresentar semanalmente. Eles eram avaliados pelo próprio Ryan Murphy. E daí surgiu grandes nomes. Sim. Um dos nomes é o Blake Jenner. Se o Blake Jenner fosse brasileiro, ele teria mais sucesso do que ele tem nos Estados Unidos. Mas, enfim, ele tá aí no novo filme do Richard Linklater, que a gente não sabe quando vai assistir, quem sabe daqui uns 20 anos. Mas é o nome que despontou do The Glee Project. Sim, e apesar do Ryan sempre aparecer geralmente no final dos episódios, nas eliminações, ele deixa muito explícito como ele constrói personagens. O que ele está buscando em um ator, em um jovem como aquele, para que ele se torne um prodígio, para que ele possa ser levar tendências, encantar as pessoas realmente. Essa era a grande proposta da trama, e é isso que ele fala para eles também. Ele sempre faz questão de dar um feedback e falar o que ele realmente pensa. É basicamente ele falando abertamente sobre o seu processo de seleção. Teve um conselho que ele deu para um dos concorrentes da Glee Project, que eu nunca esqueci, que ele falava que o garoto pensava muito, e ele tinha que parar de pensar e agir, que só assim a música e a atuação iam fluir nele. Eu gostei bastante, Ryan Murphy.
Fala pra gente, então, aí nos comentários, qual é a sua série favorita do Ryan Murphy. Eu sei que vai ser muito difícil fazer essa escolha, mas fala aí pra gente. Pode ser Pose, pode ser duas, né? Quem sabe a sua série favorita seja Pose e Glee. Não tô querendo forçar ninguém a nada. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal. Semana que vem vai ter mais conteúdo novo com a gente e até a próxima.